Boa tarde, como é que vocês estão? Então, essa é a nossa terceira aula, certo? E essa aula vai voltada para o pessoal do oitavo ano. Professora, e essa aula é de quê? Essa aula vai ser de arte, certo? Preciso que vocês peguem o material de vocês e abram na página 141, certo? Então, na página 141 tem um tema muito interessante, que é a identidade cultural brasileira. Então, essa identidade fala da nossa cultura, do nosso país, certo? Regionalismo musical. Professor, o que é isso? São as nossas regiões, certo? E o estilo musical de cada uma. O Brasil é um país extenso e cada região tem elementos bem distintos, como a culinária, a linguagem, certo? O artesanato, as danças e as músicas. Então, nesse momento, vamos ver alguns dos ritmos musicais mais característicos, certo? De cada região do nosso país. Primeiro, começa aí com a região Nordeste. A região Nordeste tem o seu ritmo musical, que é o forró, certo? Que é um dos principais ritmos tocados com sanfonas ou com outros instrumentos, como o triângulo, certo? Além disso tudo, tem uma influência africana e portuguesa. Em gênero, traz elementos do baião e do chachado. Outro ritmo de destaque desta região é o frevo, conhecido pelos ritmos frenéticos, certo? E pela dança que o acompanha. Então, esse ritmo é mais tocado e mais tradicional no Nordeste. Se eu perguntar qual é o ritmo, um dos ritmos mais popular do Nordeste, da região Nordeste, vocês podem me citar os dois, o frevo e o forró, certo? Já vamos aí para a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste, o ritmo mais tocado é a música sertaneja, certo? Tocado com uma viola e violão e a principal marca de expressão musical, além de outros ritmos tradicionais como o siriri e o cururu, certo? Esse é o ritmo da região Centro-Oeste. Se eu perguntar qual é o ritmo mais tocado, certo? Na região Centro-Oeste, vocês podem me dizer que é a música sertaneja, certo? Já na região Norte é o carimbó, certo? Que é aquela dança com muitos movimentos. É um ritmo típico da cultura local, baseado nos cantos dos indígenas e dançado-se em roda, certo? Além disso tudo, os principais instrumentos utilizados são corimbo, o tambor feito com troncos de árvores, a flauta, o banjo e o reco-reco. Já no sul, certo? A música recebe influência da cultura alemã. É tanto que o clima, as pessoas é mais diferente, são pessoas brancas, certo? Então lá eles cultuam mais os ritmos alemães, certo? Até as próprias culturas são culturas diferentes. Então, já na região sul, certo? Eles influenciaram-se na cultura italiana, certo? E portuguesa. Restantes, sobretudo, das levas e imigrantes do século 19 e 20. Assim, essa região tem como música regional o vaneirão, certo? O xote
e o chamarita, além dos fandangos e da milonga, certo? Um dos principais instrumentos utilizados nesse gênero é o acordeon, que é aquela sanfona, certo? Por fim, o Sudeste, certo? A música regional do Sudeste é o samba, certo? No Rio de Janeiro é a música caipira, certo? Ou sertaneja de raiz. Já no Espírito Santo e em Minas Gerais e em São Paulo, certo? É o samba, certo? Vamos para a página 142 do nosso material. Na página 142, começam-se a se detalhar o samba e a dança, certo? São dois ritmos musicais. O samba, ele nasceu na Bahia no século XIX, uma mistura dos batuques e das rodas de capoeira, com as batidas em homenagem aos orixás. Os ritmos dos instrumentos, como o tambor e o ataque, certo? São elementos mais marcantes desse gênero musical. No século XX, nos morros, certo? E cortiços, lá do Rio de Janeiro, o samba se popularizou, incorporando-se várias tendências musicais. Dessa forma, vários estilos de samba começaram-se a surgir. Em 1917, certo? Ernesto dos Santos, o Donga, compôs o primeiro samba pelo telefone. Além de Donga, certo? Podemos destacar outros dois grandes compositores de samba, que foi Pixinguinha e João da Baiana, certo? A composição de samba também já contou com mulheres no final dos anos de 1950, como Carmelita Brasil, que era presidente e compositora da Escola Unidos da Ponte. Em 1965, Dona Ivone Lara compôs para a Escola Império Serrano, que até hoje existe, que é uma escola de samba do Rio de Janeiro, certo? O samba é tocado com instrumentos de percussão, como tambores e surdos, acompanhados por violões e cavaquinhos. Entre outros estilos de samba, pode citar o samba de enredo, certo? O samba de partido alto, o samba de braque, pagode, samba canção, samba exaltação e samba de gafieira e o samba de roda. Então existe vários e vários sambas, certo? Além disso tudo, depois do samba vem as marchinhas, certo? Nas escolas de samba. São aquelas marchinhas que as escolas de samba criam para poder ser reproduzida no percurso carnavalesco, certo? Vamos ver lá. Como estudamos anteriormente, certo? A primeira marchinha de carnaval foi composta por Chiquinha Gonzaga, certo? O Abre Alas, que é aquela, o abre alas que eu quero passar, que até hoje essa marchinha é muito conhecida, certo? Nos outros países e no Brasil. As marchinhas eram cantadas por grupos de foliões com muitas pessoas, e assim deram-se origem aos blocos e às primeiras escolas de samba, como Deixa Falar. Mais tarde se tornou a Estácio de Sá. As letras das marchinhas eram maliciosas e divertidas, retratando-se os costumes da sociedade brasileira no século XIX. Além disso tudo, na década de 1960,
1930, outras escolas surgiram e se organizaram-se para competir desfilando. Atualmente, os desfiles de carnaval, certo, das escolas de samba é uma grande atração turística para o país. Nos desfiles de carros alegóricos funcionam com grandes cenários que contam a história de um determinado personagem ou um fato que está acontecendo. Essas confecções, certo, de carros e das fantasias é complexas, certo, envolvendo-se diversos materiais em um ano interno da produção. Além disso tudo, o samba enredo é composto, certo, especialmente para o desfile de acordo com as temáticas escolhidas de cada ano. Então, deram para entender como surgiu o samba, por que surgiu o samba, por que surgiu as escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, o samba, ele surgiu, certo, por pessoas, certo, que começou a cantar esse estilo musical. Então, na página 143, nós vamos ver a capoeira, certo? A capoeira, o que é isso, professora? Acho que todo mundo já ouviu falar, não é isso? Capoeira, o que é capoeira? A capoeira se tornou patrimônio cultural imaterial, quase não sai, do Brasil, segundo a Unesco. Além disso tudo, certo, a Unesco trata-se de uma organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura. Trata-se de uma herança cultural deixada pelos africanos que foram escravizados no nosso país, no Brasil, infelizmente. O que é patrimônio cultural imaterial? É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a minoria e as manifestações culturais representadas em todo o mundo por monumentos, sítios históricos e passagens culturais, mas não só de aspectos físicos se constrói a cultura de um povo. Assim, a capoeira é uma luta ou um jogo que combina elementos de dança, certo? Acrobacias e música. Foi desenvolvida no Brasil por descendentes africanos com influências brasileiras nativas, provavelmente a partir do século XVI, e é conhecida por movimentos rápidos e complexos, usando principalmente energia, velocidade para uma grande variedade de chute, rotações e técnicas móveis. O pintor, certo, Elvis Erlache registrou uma cena da capoeira em 1822 e reproduziu-se nessa imagem. Olha o soldado aí no cantinho, observando essas danças. Então, os escravos, eles utilizaram-se a capoeira muitas vezes para se defender, para acabar fugindo dos senhores de engenho, certo? Então, hoje ele é um ritmo, certo? Que hoje também é tanto um ritmo quanto um esporte, certo? A capoeira, ela ficou e foi trazida pelos escravos para o Brasil. Então,
A nossa aula, ela termina por aqui, certo? Na próxima, a gente vai dar continuidade na página 144. Espero que vocês gostem do vídeo, certo? Tenha uma boa aprendizagem e façam todas as atividades. Beijo, fique com Deus e até a próxima aula.